tá? Que é o PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Eu creio que todos vocês já me conheçam do ciclo básico, tem pessoas já vindo do ciclo básico para o ciclo profissional, e também o pessoal do ciclo profissional, eu já ministrei um módulo, uma parte do módulo aí de hospitalar com vocês, tá? Que dividi com a agroindústria, e agora vou também ministrar essa parte de gerenciamento da área de saúde, né? Que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e seus anexos. PCMSO. Primeiramente, o técnico em segurança vezes, tá? O versus o PCMSO. Como é essa relação? Como se interrelaciona o técnico em segurança com o PCMSO? Primeiro, nós temos que partir da seguinte, do seguinte ponto, tá? O técnico de segurança ele é responsável pela implementação do PCMSO? Não. Mas o técnico ele tem muito a ver com o PCMSO, porque ele se relaciona com o PCMSO dia a dia. Tá? Dia a dia ele está se relacionando com o PCMSO. Então, apesar do técnico em segurança do trabalho não ser responsável direto pela confecção e coordenação do PCMSO, ele passa a ser um administrador em potencial do programa. Veja só aí a palavra-chave que nós usamos. O técnico passa a ser um administrador em potencial, porque o programa ele se constitui de vários trâmites, né? Então, existem calendários a serem cumpridos, geralmente o técnico bota para cumprir isso aí, palestras que tem que ser dadas, campanhas, quando não tem o médico direto na empresa, quando não tem o enfermeiro do trabalho, geralmente é o técnico que posiciona isso aí, campanha de vacinação. Então, por isso que eu costumo falar que o técnico em segurança do trabalho, ele é um administrador direto do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Muitas empresas têm apenas em segurança, têm apenas técnicos em segurança, tá? E o pessoal médico geralmente é terceirizado, ou seja, o médico vai 2 vezes por semana, tá? Nem 2 vezes por semana, 2 vezes por mês. Às vezes a empresa contrata o médico coordenador de uma empresa terceirizada, tá? Terceiriza o serviço médico, ele vai 1 vez por mês, 2 vezes por mês. O andamento do programa, como recrutamento para exames e movimentação das palestras e treinamentos, geralmente ele fica por conta dos técnicos em segurança, tá? Pego um médico aqui para dar uma palestra, busco outro palestrante, saio movimentando as campanhas que tem que se fazer. Então, o técnico em segurança do trabalho, pessoal, bote isso na sua cabeça. Apesar de não ser responsável pelo PCMSO direto, tá, de implementação, é uma função médica, tá, é um documento de responsabilidade médica. Para que eu possa fazer o PCMSO, eu tenho que ser médico, tá, e médico do trabalho, com algumas exceções que nós vamos ver aí. Mas o técnico em segurança do trabalho passa a ser, nesse caso, um administrador em potencial do PCMSO, tá? Fiquei claro nisso? Creio que deu para esclarecer bem essa questão do PCMSO. O técnico ele passa a ser um administrador em potencial. Seguindo aí o slide, o PCMSO versus outros programas. O PCMSO ele se relaciona com alguns outros programas, tá? Então o PCMSO já é um programa bastante complexo. Só ele somente só, é um programa bastante complexo. Ele tem vários parâmetros, tá certo? Tem várias medidas a serem tomadas. Tem a dialética formal, a dialética normativa dele que tem que se seguir. A questão dos exames, tá? Os tipos de exames, o cronograma que tem que se seguir. E outras coisas, né? Os programas que são inseridos nele, a obrigatoriedade do programa de combate à AIDS, do programa de imunização ocupacional. Então, o PCMSO por si só já é um programa bastante complexo. Em sua aplicabilidade, o mesmo se interrelaciona com outros programas dependendo da complexidade de quê? Da complexidade do tipo de atividade que é desenvolvido na empresa, tá? Da complexidade da indústria, da construção civil, ao qual esse programa, tá? Esse programa de controle médico de saúde ocupacional está sendo aplicado, está sendo implementado. Aí você tem um fluxograma básico, tá? Que eu procurei montar aí bem dinâmico para que você veja. Tem o PCMSO aqui no centro.
Você tem o PCMSO no centro e o PCMSO se relaciona com outros. Aí você tem aqui o PPRA, Programa, tá, de Prevenção de Riscos Ambientais, PPRA. Por que eu tenho uma seta indo e uma seta voltando? Aí eu vou explicar. Porque o PPRA, ele dá subsídios direto para a implementação do PCMSO. E o PCMSO também gera subsídios para a alimentação e o segmento do PPRA. Então, um depende do outro, tá certo? Geralmente, o médico, quando vai elaborar, você contrata o médico. Doutor, eu preciso que o senhor faça o PCMSO da minha empresa. Ele vai perguntar logo, meu filho, tem PPRA a sua empresa? Aí você diz, doutor, tem, o engenheiro tal fez. Aí ele vai pedir o PPRA, de posse do PPRA, ele vai ver os riscos que sua empresa tem, tá, levantados no PPRA, vai ver as funções que sua empresa tem, e a partir daí ele começa a montar, tá, a dinâmica do PCMSO, quais os exames que vão ser necessários fazer, né, a setorização dos exames, quais os exames que vai ser preciso o seu funcionário fazer, tá certo? De quanto e quanto tempo. Então, a partir daí, quais são os riscos que o seu funcionário está exposto? Através desses riscos, ele vai montar as campanhas que precisa ser feito no PCMSO, tá? Dependendo disso, vai colocar necessidade ou não de um programa de imunização ocupacional. Aí você tem também, saindo aqui para os lados, né? Ele se interrelaciona, porque saindo do PCMSO para fora, tá? Você vê que não tem nenhuma reentrância, porque o PCMSO que vai determinar se precisa ou não, o médico criador, ou seja, o médico coordenador e o médico que fez o PCMSO vai dizer que precisa ou não. O PCA, tá certo? Que é o Programa de Conservação Auditiva. Geralmente empresas que têm muitos problemas com ruído, tá certo? Muito índice de ruído, o médico, eu aconselho, eu indico que seja feito um PCA, um Programa de Controle Auditivo. Quem é responsável pelo PCA? O médico? Não. Geralmente não. O PCA é de responsabilidade do fonoaudiólogo, tá? O fonoaudiólogo, e hoje tem essa especialização, fonoaudiólogo do trabalho, e ele tem que ser especialista em áudio, ele é responsável pela administração e manutenção do programa de controle, do programa de conservação auditiva. Outro programa é o PPRE, que também se relaciona. Você vê que dentro das atividades realizadas na empresa tem muitos problemas de Lerdort, muitos problemas de posturas inadequadas, então ele vai indicar a realização do PPRE ou estudos de postos de trabalho, para que minimize aqueles problemas. Então, o PPRE é o Programa de Prevenção de Riscos Ergonômicos, tá? PPRE. E também saindo aqui, só saindo o PPR, quando tem problemas, tá certo? Referentes à poeira, muita exposição à poeira, precisa de bastante proteção respiratória, tá? E medidas coletivas de proteção respiratória. Então, o PCMSO por si só indica o PPR, que também, por sua vez, é indicado pelo PPRA. Tá? PPR é Programa de Proteção Respiratória. Isso para a indústria em geral. Tá? Programa de Proteção Respiratória. E quando se trata de NR32, tá? NR32, o PCMSO também indica o PPR, que é o Plano de Proteção Radiológica, para a questão de radiação ionizante. Tá? Então, quando se trata de NR32, de serviços de saúde, o PCMSO vai indicar o PPR, que é o Plano de Proteção Radiológica. E, por sua vez, duas setinhas bem simples aqui, o PCMSO também dá subsídios para que seja aplicado o PROCABS. O que é o PROCABS? É o Programa, tá, de Controle do Absenteísmo, ou de combate ao absenteísmo. O absenteísmo é a falta, a ausência. A partir do momento que eu começo a implantar medidas de saúde ocupacional, eu indiretamente vou progredir para o absenteísmo. E também o PIO, que está incluso no PCMSO, que é o PIO, Programa de Imunização Ocupacional, onde tem as vacinas que cada trabalhador deve tomar, que cada função deve tomar. Tá? Então, o PCMSO tem essa interrelação,
para esse interrelacionamento com esses demais programas. E ainda existem mais programas além desses, tá? Só que eu citei esses que são mais importantes.